distribuidores não estão entregando. Então, realmente, o preço dela... Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aí agora ao vivo. Nossa aulinha de história. Vamos lá, então. Seguinte, tia Osana está aqui com a gente, daqui a pouco ela vai participar. Olha lá, um oi, tia Osana. Seguinte, hoje a gente vai falar de uma questão, claro, tem aí pairado desde o nosso período colonial, período primeiro reinado de Dom Pedro e agora período regencial. Lembrando que o nosso imperador abdicou do trono e acabou retornando para sua terra natal, da qual a gente conhece como Portugal. Então é o seguinte, falar das rebeliões não é algo novo. Entender que quando Dom Pedro abdica do trono em si, ele já deixou ali engatilhado o seu herdeiro, no caso seria Dom Pedro II, com 5 anos não consegue administrar. Inclusive essa centralização, ela passa a expandir aqui para as províncias. Então quando a gente fala de rebelião, acredito que na leitura que vocês realizaram aí nesse período, nós entendemos que as rebeliões elas vêm das principais províncias. Das principais, eu digo assim, das que tinham maior autonomia e desenvolvimento. Lembrar que a centralização política ela estava localizada no Rio de Janeiro, que era a capital da época. Então, o que a gente diz de discussões políticas, de desenvolvimento, estava centralizado mais no Sudeste, principalmente Rio, e pouco a pouco aí indo para São Paulo. Então, sobre as rebeliões, vamos lá comentar algumas poucas aqui. Temos a chamada Rusga, que é do nosso tão querido Mato Grosso, que está tão em evidência hoje em dia, né? Que a gente fala muito Mato Grosso, questão das queimadas. Também vamos falar um pouco da cabanagem, que vai pegar um período longo de 1835 até 1840. Lembrar que essas rebeliões, elas não surgem do nada. Já eram queixas que estavam perpetuando aqui desde o primeiro reinado. Então, a gente está falando tanto de Rusga, cabanagem e uma revolta na Bahia que é muito famosa. Sempre cai vez ou outra aí nas nossas atividades e futuramente nas provas aí que a gente vai tentar de Enem e IFES. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Pedro Viçosa, bom dia. João Vitor, bom dia. Vinícius, bom dia. Pessoal, seguinte, assim como já foi dito, hoje nós vamos trabalhar um pouco, nós vamos discutir aqui as rebeliões no período regencial. Então, o período regencial é aquele recorte histórico de 1831 até 1840. É um período curto. Tanto que vai ser curto que nós vamos entender o motivo do golpe da maioridade. E um dos motivos está aqui na aula de hoje, que é sobre as rebeliões. Essa rebelião é contra o governo central, aquele que tinha um poder de governar ali, né? No caso, no Rio de Janeiro. Então, muitas dessas rebeliões vão acontecer no Mato Grosso, na Bahia, no Maranhão também. No Maranhão é um muito importante, que é a Sabinada, não, a Balaiada. Então, sobre a Balaiada, Sabinada, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Cabanagem, Revolta dos Malês e Rusga. Vamos lá fazer um recorte. Eu sei que são muitas revoltas. Professor, eu preciso lembrar onde foi, como ocorreu. Talvez o lembrar, o saber data, a gente vai entender que é dentro do período regencial, então eu sei que o recorte é de 1831 até 1840. Outra questão é os motivos que levaram a essa revolta. Então, sobre a discussão principal aqui, que é um assunto que já foi mandado no planejamento de vocês desde a semana passada, temos QR Code aqui também sobre as farroupilhas. O que vocês entendem, pessoal? Vou jogar para vocês aqui. Sobre essas revoltas, quais os motivos que vocês elencaram aqui como principais revoltas desse período regencial? Qual era esse descontentamento que vocês perceberam na leitura? Pedro? Luna? Oi, tio. Vamos lá, vocês podem começar, pessoal. Vamos debater aqui um pouquinho. Lembrando que nós já marcamos esse debate para essa semana. Vamos lá. Sobre essas revoltas, as principais revoltas. Você pode falar assim, dos malês, da Sabinada. Quais eram os motivos que vocês perceberam na leitura? Qual era esse descontentamento em relação aos regentes? Tinha um descontentamento, porque se tivesse tudo ok, não ia ter uma revolta. Então vamos lá. Primeiro motivo que vocês perceberam aqui de comum nessas revoltas. O que tinha? O que vocês encontraram?
É pausa dramática, pessoal? O que aconteceu? Está em qual página, tio? Eu tô Sobre qual página você tá falando? da página 25, falando sobre as rebeliões. 26, falando da rusga. 27, cabanagem. Revolta dos malês na 27. Continuo na 28, citando a farroupilha. E na 29, a sabinada. E finalizo aqui na 30, sobre a balaiada. Os balaios do Maranhão. Vamos lá? Lembrando que na quarta foi pedida essa leitura. Vocês já receberam no planejamento da semana retrasada essa leitura aqui como obrigatória. Qual a essência? Quando a gente fala aqui das rebeliões nesse período regencial, a gente está entendendo que é um período aqui governado não mais por Dom Pedro. Dom Pedro precisou se abdicar para resolver as questões de Portugal, que foi discutido na aula passada. Então eu tenho agora, nesse período regencial, sendo governado por regentes. Lembrando que esses regentes não estão falando de uma elite cafeeira que detém o poder político, principalmente ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e também migrando agora para São Paulo esse poder. Então essas revoltas, que eu estou entendendo que eu não enxergo aqui uma revolta no Rio de Janeiro. Não estou lendo também uma revolta em São Paulo, mas eu vejo aqui uma revolta na Bahia, uma revolta no Maranhão, no Mato Grosso, que é a bola da vez, é que a gente tem falado muito de Mato Grosso. Então, qual do Rio Grande do Sul também a farroupilha. A farroupilha em si a gente sabe que tem uma questão aí do charque, da carne de sol, né? Do couro, do preço, da economia. Qual a questão, então, que se assemelha às revoltas aqui nesse período? O que elas têm em comum? Qual a questão dessa revolta em relação ao governo regencial? Eu Quem ia fez... falar sobre o fim da escravidão, mas não sei se está certo. Como, Pedro? O fim da escravidão. Como assim? Porque o revolta dos malês, Dos malês. dos malês, os escravos lutaram, não lutaram? Revolta dos malês? Foi uma revolta envolvendo escravos. Desenvolva. Tá, cadê a outra aqui também? Aí teve a da farroupilha, que eram pessoas do campo humildes também, não era? Pessoa da classe baixa. Da farroupilha? Foi isso que você percebeu isso na farroupilha? Aqui, as classes... tio, foi mal. Olha. Não. A farroupilha é uma revolta mais elitizada. A do Malê, não. A do Malê, realmente, eu concordo. Ela tem uma participação de escravizado. Até quando a gente fala de escravizados, a gente tem que separar aí. São quais tipos de escravizados? A gente tem que recortar lá do 7º ano, quando a gente estudou sobre a África. Lembrar que tem uma África islâmica e uma África ocidental. Quando a gente entende essa África islâmica, a gente está falando dessas revoltas dos malês justamente sobre esses escravizados muçulmanos. Ok? Que vai se espelhar na independência da revolta do Haiti. Ok. Então vamos pegar aí um pouco o que o Pedro já falou. Vou lançar aqui. Matheus, fez a leitura? Letras riquezas. Ah, Matheus, impossível. Luna, bom dia. Professor, que página? Pessoal, olha só. O tio falou desde a aula passada que a gente vai falar sobre rebeliões. A página é, mais uma vez, ó, página 25, página 26, 27, 28, 29 e 30. Ô, tio. Sim, Pedro. Tio, o que a gente vai fazer amanhã? Ué, pessoal. Não, é tipo assim, a gente podia inverter de hoje para amanhã, entendeu? Que aí, como assim? eu sei que a maioria da sala não leu, às vezes porque não sabia, mas talvez por causa de preguiça, aí você deixa para amanhã, que todo mundo vai ter lido, porque você falou na aula hoje. É o que a gente ia fazer amanhã, a gente faz hoje. Entendeu? Pessoal, é o seguinte, hoje, desde a semana passada, nós já discutimos que hoje a gente ia trabalhar rebeliões. Amanhã a gente continua falando do golpe e a correção para fechar o capítulo. Então, como que eu vou fechar o capítulo com as correções, sendo que como que vocês vão fazer as atividades se a leitura não foi feita?
As atividades são justamente sobre a leitura das rebeliões. Compreende? Ó, o tio vai só tocar no assunto, vou comentar das revoltas em si. Assim como a tia Osana já está aqui daqui a pouco, ela vai fazer a participação, fazer um comentário que eu até conversei com vocês. Depois eu vou falar um pouco sobre as notas também de participação, mas vou deixar para comentar depois a tia Osana. Seguinte, vamos lá falar um pouco sobre essas revoltas, sobre as rebeliões, que vai ser cobrado inclusive aí na nossa P2. Vamos falar um pouco sobre a rusga e a revolta dos malês. Em comum, o que a gente encontra em comum nas principais revoltas? É um descontentamento com o governo central. Lembrar também que a rebelião em si, ela vem do surgimento dos poderes que vão surgindo nas províncias, nessas principais províncias. Província, no caso, na época imperial, nós estamos se referindo o quê? Aos estados. Hoje a gente chama de estado, mas naquela época a gente chamava de províncias. Então essas províncias em si, elas tinham os poderes locais. E esses governantes locais, muitas das vezes, de acordo com o que a gente percebeu aqui na leitura, eles tinham poder e não interesse de governar para o povo, para os escravizados, até os escravizados livres também, né, para essa população pobre, esses sertanejos. Daqui a pouco a gente vai passar a chamar, principalmente aqui nos balaios, de cangaceiros, que vão fazer parte aqui desses movimentos. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a cabanagem que é tão falada aí. Pedro Agrise, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Seguinte, Pedro Agrise, estou falando aqui sobre a cabanagem. É uma rebelião longa. Vai pegar 5 anos aí, que vai envolver aí o Pará, né? Belém. Então, olha só, a cabanagem é considerada uma rebelião de caráter popular, pois contou com a participação de indígenas, mestiços e escravizados contra o predomínio da minoria branca. Que no caso, essa minoria branca a gente entende como comerciantes portugueses. Tá aqui, pessoal, na segunda linha da página 27, para quem estiver me acompanhando. Então a gente entende que ainda no período regencial, esses comerciantes portugueses que já tinham recebido vantagens ali no período colonial e ainda com Dom Pedro I, nós vamos entender que eles ainda têm poderes econômicos. Então, na região do atual estado do Pará, na época era a província do Grão-Pará, seu estopim foi o quê? A indicação de um indesejado presidente da província. Fato comum na época. E o objetivo em si era o quê? A eliminação da presença portuguesa. Então nós vamos ter uma revolta nessa cabanagem entre esses grupos desfavorecidos. No caso, esses grupos são mestiços, indígenas e escravizados, lutando contra a dominação portuguesa. Inclusive, no caso do presidente, que a gente vai chamar, seria hoje como governador, esse presidente dessa província, o Grão-Pará, seria regido por um português. Que no caso, vocês vão ver aqui, ó, o principal líder era o Eduardo Angelim. Ele era o líder do movimento que lutava contra essa domínio, né, no caso, comercial e agora político. Ok. Os revoltosos fizeram o quê? Eles vão invadir o palácio em Belém e instituíram líderes locais. Presta atenção. Eles próprios vão colocar como os principais líderes os governantes locais. Ou que seria esses mestiços nascidos ali na própria província. Não, no caso, um português, que não entendia o convívio, não entendia as queixas locais. Então, eles recusam a aceitar esse presidente português e colocam um próprio governante. Um deles foi o Eduardo Angelim, que a gente observa aqui na imagem do lado. Ele tinha 21 anos e ele defendia o quê? O seguinte, eles defendiam Dom Pedro II, a religião católica, a liberdade e os brasileiros. Então, quando a gente fala de xenofobia na questão aqui de contra o português, depois da Segunda Guerra a gente vai presenciar contra o italiano, contra o japonês, então essa questão de xenofobia, vez ou outra, ela é levantada em questão. Então, na cabanagem, de certa forma, no segundo parágrafo, a gente entende aqui essa questão de xenofobia em relação ao português, ok? Então, nós vamos ter aqui a defesa de Dom Pedro II. Perceba, eles não eram de acordo com os governantes regenciais. Eles defendiam justamente quem? O governo em si de Dom Pedro II.
Então você vai ver que o golpe da maioridade vai ser defendida, inclusive, com muitos desses rebeldes. A religião católica, a liberdade. Essa liberdade aqui que a gente vai ter que levantar em questão. Que liberdade é essa? É uma liberdade econômica? Já é uma liberdade que a gente está falando sobre abdicação, de abolição? Então, e os brasileiros, no caso, quem vai governar o Grão-Pará não será um português. Eles exigem o quê? Um governante brasileiro. No caso, principalmente que eles vão defender aqui, um governante local. A província foi o quê? Declarada independente. Então, nós temos também, nessa rebelião, a ideia de separação do restante do Brasil. Estou falando novamente aqui, ó, a cabanagem, que vai pegar 5 anos de revolta. Isso significa o quê para o governante regencial? Para o governo regencial? Custo. Custo por quê? Para eu mover aqui uma tropa aqui para enfrentar esses rebeldes, vai gastar dinheiro, recursos. E esses recursos, muitas vezes, vão surgir da cobrança de impostos. Então, aumenta os impostos, aumenta a insatisfação para poder conter os revoltosos. Então, a gente está entendendo que é uma revolta contra portugueses e agora uma ideia de separação do restante do Brasil. Ok? Belém. Só para a gente entender aqui final, ó, a província foi declarada independente. A escravidão é a parte mais importante que a gente sempre tem que levar em questão. Ó. A escravidão não chegou a ser abolida entre os cabanos. Então a gente percebe, lógico, houve a participação popular? Houve. Mas os principais líderes, principalmente Eduardo Angelim, que a gente está mostrando aqui na imagem, não defendiam em si a abolição. Então significa o quê? Vamos mudar o governo? Vamos. Vamos tirar um português e colocar um brasileiro? Ok. Mas a questão é, e a escravidão? Que é um assunto que a gente não pode deixar de lado, não foi discutido. Então a ideia, continua-se a escravidão, mesmo separando do restante do Brasil. Então depois aqui as principais revoltas, os embates, mesmo as batalhas, vão ver aqui, ó. Belém foi retomada depois de longos confrontos, quando a cidade foi praticamente destruída e a economia arrasada. A guerra continuou por meio da guerrilha no interior, o que estendeu a revolta por 5 anos de duração. E aqui a gente entende o desgaste, né? Tanto para a província e tanto para o governo central. Esse desgaste a gente vai perceber que vai recair ainda mais sobre essa população que já é sofrida, que não teve um investimento da política central, do governo central, que o governo central, claro, a gente está entendendo aqui como Rio de Janeiro. Então, esse conflito mais violento do período, estima-se que 20% da população total da província, que é aproximadamente 30 mil pessoas, tenham sido mortas. Então, a cabanagem, a gente já fez uma localização do Grão-Pará, tá? Que a gente está falando do Grão-Pará, que na época aqui era a província que pega o estado do Pará, que até hoje, se vocês perceberem as notícias, a gente ainda fala de conflitos nessa região. O Pará não é um local bem calmo ainda hoje, é um território ainda ali de vários conflitos de garimpeiros, né? Grileiros de terra, ok? Então a cabanagem em si ela vai acabar em 1840. E localizem que é a data, porque quando a gente fala de 1840, eu tenho uma data muito importante, porque vai ser justamente o golpe da maioridade. Então, quando a gente sai do período regencial e entra no segundo reinado. Então, a gente vai começar a entender aqui o porquê desse golpe da maioridade. Compreende, Pedro? Como que a gente vai antecipar a aula de amanhã se a gente não consegue compreender o porquê do golpe da maioridade? Então, aqui na cabanagem, a gente já levantou uma questão. Então, eu não tenho uma revolta nesse curto período aqui de 9 anos de governo, período regencial. Eu não tenho 2 revoltas. Eu tenho várias revoltas. E vários pontos aqui das províncias. Ok? Murilo Adami, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Eu sei que o senhor não vai me deixar na mão aqui, ó. Então a gente já observou um pouco da cabanagem. Agora, quando eu pego essa cabanagem e comparo com essa revolta na Bahia. Então eu estou saindo lá do Grão-Pará. Estou vindo aqui para a revolta dos malês. Olha a data, ó. É o mesmo início.
1835. O que eu percebo em comum nessas duas revoltas? Tem algo que se aproxima, que eu posso falar que são parecidas, as revoltas em si? Um descontentamento? Não sei, tio. O senhor fez a leitura, Murilo? Não. Pessoal, vou levantar aqui. Quem é que fez a leitura dessas, pelo menos de uma rebelião? Eu não fiz. Gabi, fecha a porta aí Verdade, para meu mim, irmão. porque eu vou fazer uma vídeo com o Thiago agora, só para... Obrigada, Ei, viu? Osana, Ei, Thiago, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá, Osana, pessoal, bom dia, galera. Bom dia, Bom oitavo dia. ano. Bom dia. Bom dia. Usando o celular, eu não consigo visualizar todos. Quantos alunos estão participando da aula 10, hoje? 11, Osana. 11, né? A turma acho que tem 18, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Oitavo ano tem 18, isso mesmo. Então, a gente está aí com... A gente tem uma galerinha aí faltando 7 alunos. 7 alunos. Thiago, se você quiser interromper a gravação da aula, Vou pausar aqui. porque aí depois